começa a aparecer em todo mundo a partir dos 35, 40 anos. É praticamente impossível você pegar um sujeito de 70 anos que não tenha. Isso faz parte do processo de envelhecimento. Você tem colocado as dicas do Dr. Lair em prática? Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Conhecendo o Dr. Lair Ribeiro, logo me interessei. Comecei logo usando o LUOL, a K2, a D3, vitamina A, vitamina B12, cloreto de magnésio, sal de Himalaia, azeite, o vinho. A melhora que eu tive foi incrível. Tirei várias medicações que fazem mal. Porque o Dr. Lair é o quê? O melhor que tá tendo. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no... O melhor que está tendo. Que doenças podem surgir quando o ácido estomacal, ácido clorídrico, é muito baixo por muito tempo? Olha o que acontece. O ácido clorídrico vai promover a absorção de nutrientes. Por que ele vai promover? Porque o ácido clorídrico, primeiro, ele é uma barreira. Ele não deixa nem bactéria do intestino subir para a parte superior e contaminar o pulmão, por exemplo. E nem deixa a bactéria que você ingeriu na comida passar para baixo. Então ele funciona como uma barreira, tanto subindo quanto descendo. Quando você tem o ácido clorídrico baixo no estômago, você eliminou essas barreiras. Vai ter agora bactéria do intestino que vai subir e vai ter bactéria que você ingeriu que vai descer. Então, primeiro. Segundo, o ácido clorídrico transforma o pepsinógeno em pepsina. Se não tiver ácido clorídrico, pepsinógeno não vira pepsina. E se não vira pepsina, não digere proteína. E se não digere proteína, você começa a ter um processo de malnutrição, que vai comprometer a sua saúde. Então, o problema do ácido clorídrico é muito sério no estômago. Existe uma patologia médica chamada gastrite atrófica, que começa a aparecer em todo mundo a partir dos 35, 40 anos. É praticamente impossível você pegar um sujeito de 70 anos que não tenha gastrite atrófica. Isso faz parte do processo de envelhecimento. Desenvolver gastrite atrófica, com diminuição da produção de ácido clorídrico. E o outro mecanismo, que é muito comum, é a medicação antiácida. Então, o paciente tem um desconforto estomacal pós-pandrial e ele acha, e o médico acha, que ele tem excesso de ácido estomacal, que é uma coisa raríssima, mas muito rara. Você não vai encontrar, para você encontrar um caso desse no seu consultório, você vai ter que ver muita gente com dispepsia. Aí o médico acha que ele tem excesso de ácido e dá para ele um antiácido. Só nos Estados Unidos são 7 bilhões de dólares por ano, o mercado de antiácido. 7 bilhões de dólares por ano. Está na televisão toda hora para você tomar antiácido. E o contrário, você tinha que tomar ácido, porque você tem uma gastrite atrófica. Você vai dizer assim, mas se está faltando ácido, por que eu tenho azia? Você tem azia porque o alimento no estômago não vai para o piloro, porque a válvula pilórica não abre. Ela é pH dependente. Tem que estar no mínimo 2,5 para poder ela abrir. Se o seu estômago está com pH de 5, porque você não tem ácido clorídrico, a válvula pilórica não abre. O estômago acumula, faz um refluxo para o esôfago. O pH no esôfago é 6,5. Se você faz um refluxo de um pH 5 num pH 6,5, você causa erosão. Então você começa a ter a queimação que parece que é excesso de ácido clorídrico. Na realidade é falta de ácido clorídrico. Então vem a medicação antiácida para tentar resolver isso. A grande maioria dos indivíduos com incompatibilidade alimentar não são capazes de produzir adequadamente ácido estomacal por deficiência de iodo, com formação de bolhas de gás, causando o GERD, que é esse refluxo esofágico. Os antiácidos não tratam a causa, falta de ácido clorídrico. Aumentam a incidência de alergias alimentares, síndrome de mal absorção, deficiência de zinco e agravamento a longo prazo do GERD. A doença se perpetua. A sintomatologia diminui, mas a doença se perpetua. Então isso desencadeia asma, desencadeia incompatibilidade alimentar, tudo pela deficiência do ácido clorídrico,
e causa fadiga adrenal. Como consequência, isso vai estimular o simpático, etc. Em criança, a asma muitas vezes é causada por parasitose. A asma pode também ser causada por deficiência de óxido nítrico, mas, em geral, asma em adulto é a cloridria. Pancreatite em adulto é a cloridria. Você vai ver isso. Glaucoma em adulto é a cloridria. Então, daqui desse estômago, vai surgir uma série de doenças que ninguém trata, ninguém cuida. E vai tratar lá das repercussões, mas continua deixando a gastrite atrófica ali. Então, o que acontece com essa consequência da diminuição do ácido clorídrico? Digestão de alimentos comprometida, absorção de aminoácidos, minerais e vitaminas, principalmente a vitamina B12 e o ácido fólico, e com o passar dos anos, as células P do estômago, células parietais, que fica perto da parte do fundo do estômago, que produzem ácido clorídrico, também produz o fator intrínseco que vai permitir a absorção da vitamina B12. A vitamina B12 é o fator extrínseco. Com a produção das células parietais, o fator intrínseco se junta com o fator extrínseco e lá no íleo vai ser absorvido. Como eu não tenho mais fator intrínseco, eu não tenho mais absorção de B12. À medida que eu envelheço, a minha absorção de B12 vai caindo. Eu tenho que passar a usar B12 sublingual ou B12 injetável. Se eu sofri uma cirurgia bariátrica, então B12 ou ácido fólico pela boca não vale nada. Eu tenho que passar a fazer injetável. Não ativa a liberação da bile e não ativa a liberação do bicarbonato de sódio, que eu vou explicar daqui a pouco o mecanismo. Porque depende, tudo isso é pH dependente. Há um crescimento anormal de bactérias, porque agora as bactérias vão passar pelo estômago, vão subir, vão passar pelo estômago, vão descer, acabou a barreira. Há uma desbiose intestinal intensa em consequência disso. Há uma deficiência do sistema imune. Grande parte do sistema imune está no sistema digestório. Você começa com essa sintomatologia aí, que é chamada em inglês de GERD, que em português você pode chamar de DRGE, doença de refluxo gastroesofágico, causando esse tipo de sintomatologia. É uma queimação depois da alimentação, não é em jejum, não é com o estômago vazio, é com o estômago cheio. Quando a sintomatologia é com o estômago cheio, que é 99,9%, você mata a charada na hora, é a deficiência de ácido clorídrico. E isso pode ser confundido com infarto do miocárdio. Inclusive, os presidentes americanos, vocês lembram do Eisenhower? Quando ele foi internado, eles não sabiam se era isso ou se era infarto, e muita gente achava que era GERD, e no fim ele estava infartando, e isso é confundido, geralmente é confundido. Uma crise de GERD e uma crise de infarto do miocárdio, de angina, às vezes é confundido, até entre presidentes americanos. Bom, aqui está o cenário para você. Ó. À medida que os anos passam, o seu ácido clorídrico vai diminuindo. Você compara o ácido clorídrico de um indivíduo de 60 a 70 anos com o ácido clorídrico de um indivíduo de 20 anos de idade. Isso todo mundo, isso faz parte do processo de envelhecimento. Vai envelhecendo. Tá? A prevalência da doença de refluxo gastroesofágico aumenta com a idade. A gastrite atrófica assintomática. Geralmente ela não tem sintomatologia. Ela é assintomática, mas está acontecendo. Por que envelhece aqui mais? Porque é o seguinte, como o estômago... Oi, tudo bom? Como o estômago faz um turnover muito rápido, aqueles órgãos onde o turnover é mais rápido, o envelhecimento se manifesta mais. Precisa de mais velocidade. Tudo que precisa mais de velocidade, o velho não está aí, porque o velho vai ficando lento, inclusive na reprodução disso. Então, isso aqui é o quadro que você tem que lembrar. Ó. À medida que os anos vão passando, a pessoa... Se imagina um indivíduo com 70 anos de idade, chega no consultório de um médico, reclamando que ele tem azia. E o médico passa para ele o omeprazol. Você olha o estrago. Ele já não tem ácido clorídrico. Ele já está com um problema aqui. Agora, quando eu mostrar para você o efeito do omeprazol nele, aí a desgraça quintuplica. E a maioria está tomando isso. Por incrível que pareça. Por que ácido estomacal em demasia é tão eficiente em causar refluxo esofágico, mas ineficiente em digerir alimentos?
Se o médico diz para você que você tem ácido demais, você tem que perguntar para ele, se eu tenho ácido demais, por que eu tenho problema de digestão? Você entendeu? Não faz sentido, pô. Se eu tivesse ácido demais, a minha digestão era rápida. Quer dizer que eu aumento o ácido e estou com esse problema aqui de digestão, estou aqui no senhor por causa do problema de digestão? Eu não digiro as coisas que eu como? Você está dizendo que eu tenho ácido demais? Faz sentido. E o problema começa a ocorrer aqui, ó, nesse esfíncter aqui. Porque esse esfíncter aqui ele só abre na hora que você engole. Na hora que você faz isso, ó, o esfíncter abre, pum, para passar. Aí ele começa a abrir em horas que não devia. Aí isso aqui está fechado, porque o pH não permite isso aqui abrir. Aí na hora que isso aqui abre, ó, vai aqui, olha o que acontece. Aí começa a fazer a queimação da azia. Doutor, eu estou com azia. O que está acontecendo? Não está havendo digestão certa e o alimento que estava, vamos supor, 4,5, vai para um esôfago onde o pH é 6,5. Aí começa a fazer erosão, começa a fazer erosão. E aí começa a ter o problema. Existem coisas até mais sérias. A esofagite de Barré é pré-cancerígena. Então muita gente desenvolve câncer a partir disso aí. A acloridria, a hipocloridria é uma predisposição a problemas de câncer. Eu queria que você desse uma nota de 1 a 10. 1 a 10. Eu vou assumir que você deu uma nota. 1 a 10, não interessa. Dê uma nota qualquer aí, de 1 a 10. Dado? Também. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. E se ainda não recebe os áudios incríveis e gratuitos do Dr. Lair, mande um WhatsApp com a palavra Eu Quero para o número DDD 35 988 26 1891. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo.